Daniela, Rodrigo, 2020 foi um ano de realizações, de conquistas e de grandes vitórias, é isso? Isso mesmo, pastor. Esse ano, uma bênção que a gente estava esperando há muitos anos, foi concluída. E nós podemos agora desfrutar do favor do Senhor num ano que muitas pessoas já têm dado como perdido. Você aprendeu no Ministério Mudança de Vida a projetar, a idealizar e a persistir. E a senhora projetou alguns anos atrás. Quais foram os projetos? A gente planejava ter um filho. E no meio desse projeto que a gente tinha, eu fui diagnosticada com endometriose. E o médico ele deixou bem claro que sem tratamento não teria possibilidade de engravidar. E eu me recusei a fazer o tratamento. E ano após ano, quando eu voltava para fazer os exames de rotina, o problema estava se agravando. Tanto que um dos exames ele disse, olha, você está deixando esse sonho cada vez mais distante. E se continuar da forma que está, nós vamos ter que remover o seu ovário. Eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, se for da vontade do Senhor que eu não venha a gerar filhos, eu aceito. Mas por uma enfermidade jamais, porque eu sei que o Senhor já nos curou. A senhora ouviu isso da medicina, mas o que a senhora ouviu do altar, das mensagens, das direções? Não, a palavra aqui, sempre desde quando eu entrei, é uma só. Nós somos mais do que vencedores. Então nós não devemos tomar posse daquilo que sai da voz do homem, mas a voz de Deus é o que prevalece na nossa vida. Daniela, há 20 anos atrás, você sofreu um acidente, seus pais faleceram, uma fatalidade aconteceu. E ao decorrer desses anos, algumas situações aconteceram ao ponto da senhora pensar em não constituir família. Como que isso ia acontecer? O que aconteceu? Então, pastor, eu vou fazer uma confissão aqui agora. Como no acidente eu perdi as cordas vocais e aí a minha voz não ficou tão bonita, eu achava que eu não conseguiria casar, porque eu tinha essa crença limitante de que eu estava em desvantagem a outras meninas. Então, na minha cabeça, assim, como eu era muito nova, 14 anos, naquela época ainda uma criança, né, que hoje é bem diferente as coisas, naquela época era totalmente criança. Então, na minha cabeça, eu não conseguiria casar por este motivo. A senhora, por muitos anos, sofreu por isso, chegou no Ministério Mudança de Vida, estabeleceu e foi lutando, buscando, vencendo isso e hoje liberta, abençoada, solteira. Olha, pastor, tudo é um processo. Então a gente sabe que não é da noite pro dia. Já vai fazer 8 anos que eu estou aqui. E a cada ano é um passo de cada vez. Não é subindo de elevador nem saltando, né? Do primeiro pro 10º. E casada. Hoje está aqui o Rodrigo, seu esposo, o pai da digníssima Amanda. Senhora feliz, abençoada. Como que é para a senhora hoje essa sensação de poder carregar aqui, no ventre da senhora, essa preciosidade, essa joia que está aí dentro? É maravilhoso, porque ainda quando eu ouvi as previsões dos médicos, eu não falei para ninguém, ficou só entre eu e meu esposo, mas acabamos que confidenciando para uma pessoa da nossa confiança, e até essa pessoa, ela achou que eu deveria sim fazer o tratamento, porque ela disse, mas não é nada tão difícil para você fazer, e eu mantive a minha posição, eu falei, não, eu não vou fazer. Inclusive, na época que o médico, ele deu essa previsão mais séria de que removeria o ovário, estava tendo um propósito que a bispa orava nas madrugadas, às 3 da manhã, no mês de novembro. E nós viemos em todos. No último, inclusive, a gente estava viajando, a gente veio direto de viagem, com as malas e tudo para a igreja, para não perder a madrugada. E desde o primeiro, eu não falei nada para ninguém, mas na primeira vez que teve essa passagem pela bispa, eu peguei as mãos dela e coloquei na minha barriga. E nos outros trabalhos iguais, seguintes, ela se lembrou e ela sempre colocava a mão na minha barriga. Então, no começo do ano ainda, no primeiro jejum do propósito, veio uma palavra assim, era sobre José, né, que em 3 dias
padeiro ia se lembrar dele mediante a lei. E eu estava lá no estúdio, né, apoiando, e aí quando veio essa palavra eu falei, amém, é pra mim. E eu nem sabia o que seria, eu só falei que era pra mim. E exatamente 3 dias depois eu estava na academia e eu passei mal. E aí eu liguei pro meu esposo, eu falei, nossa, tô me sentindo tão mal, assim, fadigada, cansada, né, não sei porquê. E aí eu tava passando perto de uma farmácia, eu falei, nossa, será, né? Porque eu tava atrasada fazia 3 dias. Mas por conta do problema, assim, esse atraso de 3 dias podia acontecer ou até adiantar um pouquinho. E aí eu comprei um teste simples de farmácia. E eu cheguei em casa, eu fiz, nem esperei, já fiz na hora e já deu positivo. Aí eu falei, nossa, olha, era em 3 dias. Ou seja, a promessa, a palavra sempre se cumprindo. Isso, mas é muito importante, pastor, frisar que assim, sempre vinham palavras e eu tomava posse. Mas o que acontece? Tem um processo. Não é porque Deus prometeu hoje que Ele vai fazer hoje. Primeiro Ele trabalha em nós. Eu também tinha um receio de ser mãe. Por mais que eu quisesse, era uma coisa assim, nossa, eu não tenho minha mãe para me ajudar. A gente aqui em São Paulo, nós somos sozinhos, não temos ninguém. Então eu tinha um receio. E Deus foi trabalhando comigo até que tudo fosse quebrado e Ele pudesse nos abençoar. Você não foi fácil o início dessa gestação até o meio, porque a senhora teve uma questão, uma questão que foi um problema que deu no início, depois a senhora contraiu uma gripe. Como que foi esse processo? Nesse período de pandemia, aquele bombardeio de notícias, de informações negativas, a senhora vivendo isso, como que a senhora lidou com isso? Então, pastor, o senhor sabe que sempre quando vem uma bênção, o diabo quer destituir aquilo. Então aí no começo eu tive uma ruptura e aí eu precisava ficar de bolsa, tomar medicamento. E eu decidi que eu não ia tomar. Eu falei, mesmo Deus que Ele colocou esse filho em mim, Ele vai me curar disso, eu não vou tomar o medicamento. Até a gente divergiu, eu e meu esposo, porque ele queria que eu tomasse. E eu bati o pé e falei assim, não, o mais difícil Deus já fez, Deus deu. Pra Ele cicatrizar isso aqui agora, não vai ser difícil. E aí eu não tomei, e quando eu fui no retorno médico tinha aumentado essa ruptura, ao ponto do médico dizer assim, você vai perder esse bebê, porque você está sendo teimosa, você não está fazendo o tratamento que foi colocado. E naquela hora assim, meu olho encheu de lágrimas, mas eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu não vou ficar com a voz do médico. E aí o meu esposo, ele falou assim, tá bom, você não quer tomar, então a gente vai orar, eu vou ajudar você em oração, você não vai tomar. E aí no outro exame já tinha cicatrizado. Eu acabei contraindo, né, o coronavírus. E foi uma surpresa, porque assim, os sintomas que eu tive, graças a Deus, ele foi muito leve. Só que assim, é importante falar como a gente toma posse da palavra do altar. Porque desde o começo foi falado, ora o Salmo 91, se unge, fica com a palavra de Deus. E nós somos pessoas que temos bastante Bíblias em casa. Então a gente, logo no começo, quando a gente recebeu as direções, a gente abriu em cada cômodo da casa a Bíblia com o Salmo 91. A ponto da gente orar tanto que a gente decorou o Salmo. Hoje a gente fala de olho fechado assim, decorou. E mesmo tendo passado, nós continuamos ainda orando. E aí eu tive sintomas leves e eu só fui descobrir por conta de um exame mesmo, assim, que foi fazer, você tá com coronavírus. E aí, assim, eu orei, né, para as pessoas que eu tive contato não pegar, mas a minha fé foi, quando Jesus, ele foi até os leprosos, ele não pegou a lepra, ele curou as pessoas. Então eu falei, não, eu posso ter pego, mas eu não vou passar para ninguém. Ou seja, teve uma postura, uma atitude diferente e o cuidado, a proteção de Deus estava sobre a vida da senhora. Exatamente, tanto que o meu esposo, nós não mudamos em nada a nossa rotina e ele esteve comigo o tempo todo e ele fez exame e ele não pegou.
foi negativo, meu exame estava negativo. Nós demos ouvido à voz de Deus, não à voz das notícias, das mídias, que é o que estava acontecendo, né? Tinha até uma matéria no Jornal da Bispa agora, uns meses que passou, para qual voz, né, você daria ouvido. Então, tá se alimentando da coisa certa. Não que o vírus não exista, existe, mas não é esse o fator crucial da nossa vida. E voltando aqui ao ponto que ela falou da questão que eu discordei aqui né? É verdade o fato, eu até falei, não, vamos tomar um remédio, mas daí depois, né, opa, peraí, não, vamos agir pela fé, vamos orar, oramos, mais uma situação vencida, o médico até quando foi, que falou, pode perder o bebê, como outras provisões negativas que ele já tinha dado, né? E aí Deus veio só contrariando ele. Tem um fato que vale lembrar que o problema da endometriose estava no ovário esquerdo. E quando a gente passou por um exame, né, um ultrassom, a médica falando ali e tal, aí a Dani perguntou para ela qual foi, né, aonde ovulou tal. O bebê está no óvulo esquerdo, aonde era impossível estar. É onde ele foi gerado. Então, assim, vai contrariando, né, tudo aquilo que a gente recebe, Deus contraria. E no propósito de fé de 52 dias do ano passado, eu sempre orei, a gente sempre orou por um filho, mas aí eu vou pôr uma força, né, maior ali. Ele estava em primeiro na restauração e no propósito da mudança do final do ano, eu também coloquei lá, filho, tá grifado. E desse propósito também de conquista para 2020, tá lá, filhos, grifado. E você vê, início do ano, como ela falou, 3 dias depois que a bispa liberou uma palavra do altar, a gente recebeu a bênção aí da Amanda e tá aqui, daqui a pouquinho ela tá aí conosco. Aos olhos humanos, né, esse ano de 2020 é um ano que já foi, não dá mais, que acabou, né, mas pela fé é o melhor ano das nossas vidas. Então eu gerencio um setor que, né, é responsável por algumas coisas do estado de São Paulo, que é drasticamente afetado por conta da pandemia, mas assim, graças a Deus, Deus dá sabedoria, né, para a gente poder, como o senhor disse, reinventar. Eu tinha já conquistado uma bênção que era a sociedade de um negócio online, virtualmente, com o meu patrão, que ele me deu em 2017, se eu não me engano. Ele me deu a sociedade de um negócio, estava também num propósito. E aí acabou essa loja, a gente tem ela online, mas acabou ficando de lado. E com tudo que veio essa pandemia, né, essa questão, vamos se reinventar. Ativamos, focamos nesse negócio, né, que é um e-commerce. E assim, se a gente pegar desde o início da pandemia, né, o quanto se faturava, o quanto se vendia, pegar hoje, cresceu mais de 500%, né? E no setor da empresa ali, como eu já testemunhei ao senhor, a gente chegou a bater quase 1 milhão em inadimplência. Por conta de tudo isso que aconteceu, mas graças a Deus, agora dentro do propósito aqui, é praticamente nulo esse débito. Os clientes pagaram, clientes, né, Deus dando condição ali para que eles assumam o seu compromisso e a gente não tenha nenhum impacto negativo respectivo a isso. Rodrigo, isso é importante e aquele ponto que a bispa mencionou durante todo o processo da pandemia. Você não deixou de dizimar, você não deixou de ofertar, você não deixou de investir no reino, você não deixou de estar aqui cultuando, buscando a Deus. Isso é importante? Completamente, faz toda a diferença. Quando a igreja esteve fechada, infelizmente a gente não podia estar. A gente estava apoiando, né, conforme podia, mas não podia estar aqui fisicamente. Quando abriu, a gente está aqui todo dia, perseverando, na fé, né, se alimentando do que tem que se alimentar. E faz toda a diferença da vida. Nós estamos aqui justamente por isso. Nós estamos aqui testemunhando hoje justamente por isso, por passos de fé, por a gente aplicar aquilo que a gente aprende aqui, o que a bispa nos direciona. É a mudança de vida, é a transformação. 2020, então, tem sido o melhor ano da vida de vocês até então? Completamente. Tenho certeza que tem grandes coisas para acontecer ainda. O final é melhor do que o início. Feliz, Dani? Abençoada? Eu tô muito feliz, pastor, até porque às vezes as pessoas focaram tanto, né, no vírus, ao invés de focar no poder de Deus. Como eu fui uma pessoa que passou, sobreviveu a um acidente, quando eu peguei aquele resultado do exame, eu falei, Deus sabe, não está nas minhas mãos isso, nós não temos assim o poder de nada, o poder ele está nas mãos de Deus, sempre esteve. Qual que é a nossa parte? Crer nele, ele
tem o melhor para nós. E assim como o meu esposo disse, né, o melhor no final, desde o começo, quando a bispa disse para nós olharmos para o futuro, nós só temos focado no futuro. Isso aqui a gente sabe que passa, tudo passa, e Deus já está no futuro nos esperando. Deus abençoe.